Lá em Gênesis, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Veja, desde a criação do mundo, quando o homem era perfeito, vivia num lugar perfeito, Deus percebeu, em sua sabedoria, que não era bom que o ser humano ficasse só. No caso, o homem, porque Adão foi criado antes. Lá em João, quando Jesus disse para os discípulos que ele vai voltar ao céu, ele vai morrer pelo homem, ele vai ressuscitar e ele vai voltar ao céu, os discípulos ficaram muito tristes de saber que eles não contariam mais com a presença visível de Jesus com eles. E Jesus disse: olha, vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês, para que ele faça a obra dele em vocês. E ele vai fazer uma obra ainda maior do que a que eu estou fazendo, porque eu não posso estar em todas as partes ao mesmo tempo, sendo um ser humano. Mas ele vai estar em todas as partes, vai estar com todos vocês ao mesmo tempo. Então aquilo confortou os discípulos. E Jesus fala ali algumas vantagens que seria ter o Espírito Santo na vida, sendo companheiro, sendo conselheiro, sendo confortador, ok? Às vezes a Bíblia traduz como consolador, ele é o confortador, ele é o conselheiro, como eu falei. Então, todas essas promessas com respeito ao Espírito Santo que Jesus fez aos discípulos, elas também se aplicam a nós. Todas essas promessas também são nossas. Agora, por que é que nós não abrimos os nossos olhos para perceber o tamanho do privilégio que é isso? Veja, por causa da incredulidade do ser humano, seja ele frequentador de igreja ou não, o que aconteceu com os séculos, né? Ao passar dos séculos, tudo isso foi virando meio que uma poesia para confortar o ser humano, umas palavras bonitas para confortar o ser humano, mas nunca, melhor, para a maioria, nunca isso aí soou como algo real, poderoso, verdadeiro. Veja, real é a melhor palavra nesse contexto. As realidades sobre a obra do Espírito Santo são rejeitadas por nós. Ou então, pelo menos, são negligenciadas. Porque se eu falar para você, olha, o Espírito Santo, ele faz isso e aquilo em sua vida, na minha vida, e você me disser: eu sei, eu já estudei bastante sobre o Espírito Santo, é incrível mesmo aquilo que ele pode fazer na nossa vida. E aí eu pergunto: mas você já experimentou isso? Aí você fala: na verdade não. Ou eu te falo: na verdade não. Você fala assim: Mário, você tem um canal, né? Fala sobre espiritualidade e você fala ali sobre o Espírito Santo, mas você já experimentou essas coisas, né? Você está em busca do Espírito Santo, você investe na presença do Espírito na tua casa e na tua vida. Se eu falar para vocês que não, então tudo perde valor. Tudo vira apenas um conto da carochinha. Vira só palavras. Né? Sabe quando você... Infelizmente o brasileiro não gosta muito de ler, não tem esse hábito, mas há muitos que têm, e aí fala: olha, você leu tal livro? E a pessoa lê: olha, você gostou? Gostei. Lembra disso, lembra daquilo, os detalhes, né, do livro, os dois começam a compartilhar. Então, falam de tudo isso, mas não passa. Tudo isso, mas também não passa de uma fantasia. Eles sabem que aqueles personagens não existem. Por exemplo, eu lembro de muita gente comentando das crônicas de Nárnia e como várias pessoas
vários jovens ficaram encantados com aquela história, mas eles estavam conscientes de que aquilo era mentira, era uma história. É um conto, é uma crônica, apenas que nunca aconteceu, não está acontecendo e não vai acontecer, né? Ninguém vai ter um guarda-roupas daquele que pode entrar e dar a passagem para outro mundo, que você tem vários personagens ali diferentes. Não, isso ninguém todo mundo sabe, na sua razão, na sua sanidade, que aquilo é apenas uma história com E, né? Uma história, né? É uma crônica, uma fantasia. Mas aí é que entra o perigo, porque quando nós desenvolvemos esse princípio de saber separar o real da fantasia, cuidado, porque muitas vezes as coisas que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, elas são tidas como fantasias. Nós praticamos tanto a adoração, esse amor pela fantasia, ao ponto de você ir a um cinema e pegar uma fila enorme para assistir uma coisa que você sabe que é mentira, né? Mas você investe nisso, você faz nisso. Os jovens investem, por exemplo, para assistir Marvel, né? Os filmes da Marvel, então eles vão lá. Não, eu sei que é fantasia, eu sei que não existe Homem de Ferro, Capitão América, etc. Mas eu quero ver aquilo ali de alguma forma, serve de algum entretenimento, algum consolo de alguma forma, por algumas horas. E isso, então, começa a ser aplicado ao Espírito Santo também. A pessoa fala, as palavras de Jesus muito bonitas, né? Mas pouca gente conhece o Espírito Santo. Pouca gente ora pelo Espírito Santo. Pouca gente permite o Espírito Santo na vida deles. Nós não conseguimos nos dar conta de que o Espírito Santo é uma realidade, é uma das verdades mais profundas, é um dos privilégios maiores dados por Deus a nós. E isso tem que mudar. Nossa busca, nossa percepção do Espírito Santo precisa mudar. E isso acontece com a oração, com a busca, com o estudo da palavra, com a meditação e coisas semelhantes. Então, faça essa busca. Invista no conhecimento do Espírito Santo. Por favor, agora eu peço que você deixe o seu like em nosso vídeo. Precisamos de muita força, precisamos do teu apoio. Nós temos ainda as visualizações muito baixas comparado com o que nós já tivemos, né? Não estou comparando assim com pessoas aí que são famosas, que têm muitos seguidores, não. Eu estou falando, o nosso canal comparado ao nosso canal tem poucas visualizações, já teve muito mais. Por favor, colabore conosco, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, porque ele é importante, sim, temos certeza disso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário também, isso colabora com o crescimento do canal e sempre busque a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém.